Gênesis 26. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 3 que nós já vimos. Peregrina nesta terra serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão seu pai. Esta palavra traduzida por juramento pode também ser aliança ou pacto. O nosso Deus é um Deus de alianças. Fala isso para o irmão do lado. O nosso Deus é um Deus de alianças. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro que fala sobre as alianças de Deus com o homem. A Bíblia é dividida em duas partes que podem ser chamadas de Velha Aliança e Nova Aliança, mas popularmente conhecido como Velho Testamento e Novo Testamento. O nosso Deus é um Deus de aliança, Deus de pacto, Deus de compromisso. Irmãos, todos nós temos que ter uma aliança com Deus. A primeira aliança que se faz é a aliança da salvação. Aliança no sangue de Jesus. Diga glória a Jesus. Romanos 6,3. Quando somos batizados, somos sepultados com Ele no batismo pela morte. Quando somos batizados nas águas, estamos sendo incluídos numa aliança feita entre Deus e entre Jesus. Jesus disse em João capítulo 6, todo o que o Pai me dá virá a mim. Então nós somos frutos de uma aliança entre Deus Pai e Deus Filho. Diga glória a Jesus. Temos que ter uma aliança com Deus, essa aliança baseada na salvação. Mas irmãos, assim como a caminhada com Deus foi de aliança em aliança, cada vez que Abraão edificava um altar, que ele tinha uma nova revelação do Senhor, que ele tinha uma revelação mais pormenorizada no propósito de Deus, ele firmava uma nova aliança com Deus. Em Gênesis 15 ele fez aquele sacrifício dos animais rachados ao meio. Em Gênesis 22 ele ofereceu Isaque em sacrifício. Então sempre alianças sendo reforçadas, sendo renovadas. Nosso Deus é Deus de alianças. Irmãos, e nós temos que ter aliança com Deus. Diga glória a Jesus. Precisamos entender qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E temos que fazer compromissos. Irmãos, compromissos que sejam pertinentes ao nosso relacionamento com Deus, aquilo que nós vamos discernindo que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer de nós, aquilo que nós vamos descobrindo na nossa jornada, e nós temos que fazer compromissos com Deus. Senhor, eu me comprometo diante de Ti a fazer isso enquanto estiver vivo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus é Deus de alianças, e nós ficamos firmes por essas alianças estabelecidas com Deus. A aliança de Deus com Abraão passou para Isaque, passou para Jacó, e foi sendo de forma diferente de um para com o outro, porque o trato de Deus conosco é pessoal. Fala com o irmão do lado. Deus quer ter um trato contigo. Deus quer ter um trato contigo. Diga glória a Jesus. Você tem que entrar em aliança com Deus. Irmãos, estas alianças com Deus nos tornam invencíveis, invulneráveis. João Batista tinha aliança com Deus, ele tinha aliança de absoluta obediência ao Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto, ele disse isso. João capítulo 1, ele compreendeu perfeitamente que a profecia de Isaías 40 era para ele, que era dele aquela função, e ele foi fiel. Diga glória a Jesus. Irmãos, e enquanto ele estava no pleno exercício daquilo que Deus tinha para ele, ninguém lhe lançou mão. No livro de João, tanto em capítulo 7 quanto no capítulo 8, fala de Jesus. Ninguém o prendeu porque não era chegada a sua hora, porque Jesus estava cumprindo aquilo que estava estabelecido entre ele e o Pai. Porque existem alguns cristãos que são inabaláveis, porque com certeza eles têm compromisso seríssimo com Deus. Esses que se tornam missionários. Por que se tornaram missionários? Porque eles foram se agradando do Senhor. Agrada-te do Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração.
Salmo 37, eles foram se agradando do Senhor, foram se achegando perto, foram entrando em compromissos de jejum. Eu conheço irmãos que fizeram um jejum de fizeram um voto com Deus, 2 jejuns por semana. Isso faz 20, faz 30 anos, e continuam fiéis a isso. Aconteça, pode estar no hospital, pode estar no velório, pode estar no que for, é o dia do jejum, está firme na aliança com Deus. Mas irmãos, isso nos torna inabaláveis. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 4. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado, entre em aliança com Deus. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Continuando, irmãos, onde nós estávamos. Versículo 16, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Vimos a semana passada, havia fome na terra, Isaque foi tentado a ir ao Egito, Deus lhe disse para não ir, Isaque obedeceu, e a bênção de Deus que veio da obediência foi muito grande. Hebreus 10 diz assim: necessitais de paciência para, após haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, este é o problema. O crente, quando está na obediência, antes de alcançar a promessa, ele fica em muita luta, ele fica olhando para trás. Mas o que está acontecendo comigo? Eu sirvo ao Senhor e tudo dá errado. Meu amado, vá na obediência que a bênção já te alcança. Fala para um lado, vá na obediência. Isaque obedeceu e a bênção de Deus foi muito grande. Então continue na obediência. Fala para um lado assim: não olhe para trás. Glória a Deus. Irmãos, Deus falou uma vez só com Isaque: não vá para o Egito. Ele obedeceu e não teve recaída. Irmãos, o problema é que nós precisamos levar as palavras de Deus a sério. A palavra de Deus precisa ter alta consideração em nossos corações. Diga glória a Jesus. Às vezes, por sermos crentes há um tempo razoável, já ouvimos muita pregação, isso pode tornar a palavra de Deus uma coisa vulgar aos nossos olhos. É o que não deve acontecer jamais. Mas acontece em alguns, falam assim: misericórdia. E daí quando Deus fala, na hora a pessoa chora, mas depois durante a semana, quando acontece qualquer coisa, mas Deus falou isso, mas não sei, pois é, e vai e faz do jeito que quer. Irmãos, não tem que ser fiel. Fala para o lado, tem que ser fiel. Glória a Deus. Por isso que Isaque foi abençoado. Versículo 17, Isaque foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar, habitou ali. Tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Nós já vimos em Gênesis 20 uma história semelhante entre Abraão e os filisteus e Abimeleque, um antecessor deste rei Abimeleque. Só que 100 anos de história separa um episódio do outro. Abraão havia cavado poços. Naquela terra é muito importante isso, porque é uma terra desértica. E cavar poços, na época eles não tinham escavadeira, era na mão. E não era poço artesiano. Diga glória a Jesus. Então era algo muito trabalhoso. E a água era de grande valia, como naquela região é até hoje. Então Abraão cavou poços, os filisteus taparam poços. Irmãos, isso aqui tem uma significação espiritual também. Filisteus, existem pessoas que têm ministério de filisteus. Fazem misericórdia. Sabe o que é ministério de filisteu? É tapar o poço do vizinho. O irmão recebeu uma bênção de Deus, recebeu um ministério, um chamado, um dom do Senhor, e começa a fazer alguma coisa na igreja. Sempre se levanta o invejoso para boicotar o irmão. É o filisteu querendo tapar o poço do irmão. Ministério filisteu. Fala assim: nunca seja filisteu. E não vem me olhando com essa cara absurda assim: ai pastor, que horror.
Meu amado, isso é até comum, viu? Fazer misericórdia. Isso tem que ser tratado porque isso é horrível. Eclesiastes 4, toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Falamos isso já semana passada. Tiago 3,16, porque onde há espírito faccioso e inveja, há a perturbação e toda obra maligna. Então, meu amado irmão, sempre que alguém está no nosso meio, sendo levantado por Deus, sempre surge no coração do homem uma pontada ruim. Nós não gostamos de ver os outros sendo levantados. E não venha me olhar com cara estranha, porque o coração do homem é assim, faz misericórdia, uma coisa horrorosa. E tem gente que pensa assim: pastor, eu não ligo. Meu filho, você não liga porque tá vendo, você está meio distante da igreja. Você não frequenta muito, você não é muito ligado, que é outro defeito, viu? Fala assim, viu? Porque para os mais ligados acontece isso. Mas tem que ter o coração limpo. Para você se precaver disso, está vendo alguém sendo abençoado por Deus, na hora, ore. Senhor, abençoa mais, derrama mais. Senhor, usa mais do que eu. Dá mais para ele do que deu para mim. Usa mais ele ainda, Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus, para varrer do coração todo o ministério de Filisteu. Diga glória a Jesus. Irmãos, então Isaac cavou os mesmos poços que Abraão tinha cavado e chamou pelos mesmos nomes que Abraão tinha chamado. Irmãos, aqui este versículo nos faz falar de uma coisa, sobre o conservadorismo e sobre o modernismo. Ambas as coisas são valiosas, têm o seu lugar, mas ambas têm que estar com contrapesos justos. É necessário ter um pouco de conservadorismo. Está escrito lá nas cartas de Paulo: retende as tradições que vos foram ensinadas, por palavra ou por epístola. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, existem tradições dos crentes. Irmãos, mas existem tradições que são saudáveis. Existem outras que são antiquadas, que têm que ser deixadas de lado. Mas geralmente jovens e adolescentes, eles acham que a vida está começando com eles, que o mundo nasceu com eles, e eles estão descobrindo o mundo, e ele não sabe como os mais velhos não enxergam o que eles estão enxergando. Mas em misericórdia. Mas esse é o cúmulo da ignorância e da imaturidade. Uma geração é uma continuação da anterior, e a obra de Deus é progressiva. Deus não está começando uma obra hoje, Deus começou uma obra há milênios. Diga glória a Jesus. E nós vamos sendo incluídos nesta obra com o passar dos anos. Então, um pouco de conservadorismo tem que ter. Diga glória a Jesus. Por exemplo, a ordem no culto, todos têm que entrar, todos têm que sentar, manter a ordem, cuidar no máximo as crianças, assim, para no limite do possível, ficar tudo organizado. Tá, meu amado irmão, mas se nós não fizermos isso, é impossível ter culto, porque isso aqui vira uma baderna. Faz misericórdia, não tem razão de ser. Tá, então, vamos fazer então um templo moderno, vamos pôr assim, luz verde, vermelha, azul e amarela, vamos pôr gelo seco, vamos pôr o som bem alto. Eu não vou, porque eu não tenho 15 anos. Assim, viu? Quem tem 15 se gosta, tudo bem, mas eu não gosto. E a maioria dos que estão aqui não gosta também. Então a gente já não vai gostar disso. Então é melhor ter um ambiente mais convencional, né? Diga glória a Jesus. As coisas boas têm que ser conservadas. O que tem que ser tirado é o que ficou ultrapassado. É o que ficou assim, chato. Irmãos, já falamos isso várias vezes. Uma coisa que o crente tem que tomar cuidado é para não ser chato. Fala para um lado, não seja chato. O crente às vezes pode se tornar muito repetitivo. Está com o irmão, e o irmão começa a palavra dele, e de repente o irmão entra num chavão próprio dele, que é o discurso pronto dele. Daí você pensa assim, lá vem tudo de novo. Você vai parar por 10 minutos ouvir que você já ouviu 50, 60 vezes. Faz misericórdia. Olha bem para o irmão e diz assim para ele: para com isso. Como nós somos crentes, somos irmãos, a gente aguenta porque tem que aguentar, né? Agora quem não é crente não vai te aguentar, meu filho.
Diga glória a Jesus. Então, irmãos, conservadores, agora existe o modernismo. O Isaac foi lá e recavou os poços e cavou outros, que é a continuação da história. Diga glória a Jesus. Irmãos, incrível que como nas coisas religiosas o homem pode se tornar tão arcaico e tão obsoleto. É incrível, irmãos, que para a vida comum até que se aceitam bem as modernidades, mas chega assim no aspecto religioso, o homem pode se tornar assim muito antiquado. Mas o nosso Deus é um Deus de futuro, é um Deus de prosperidade, é um Deus de modernidade, é um Deus de crescimento. Diga glória a Jesus. Deus nos deu inteligência para isso, está escrito na palavra, Daniel capítulo 12, a ciência se multiplicará. Jesus disse isso também em Mateus 24, está escrito que viriam essas modernizações e algumas não faz mal nenhum utilizar na obra do Senhor. Diga glória a Jesus. Então aqui temos que ter este equilíbrio. Versículo 19, acompanhe lá. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Poço de águas vivas significa o seguinte: acharam um veio de água, um veio subterrâneo, um lençol subterrâneo de água. Não era apenas um poço, acharam uma fonte, quer dizer, sempre teria água, aquele poço não iria secar. Só que cavaram e acharam um poço de águas vivas. Isso aqui também tem um significado espiritual. Jesus disse em João 7,37, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. O Espírito Santo é este lençol de águas vivas. Só que tem que ser cavado para ser encontrado. Não está na superfície. As coisas de Deus são ocultas. Temos este tesouro escondido em vasos de barro, de 2 Coríntios 4. Diga glória a Jesus. Mateus 13, Jesus contou a parábola do tesouro escondido. Provérbios 25:2, a glória de Deus é encobrir as coisas. Então, meu amado, quer achar uma fonte de águas vivas? O que é fonte de águas vivas espiritualmente falando? Irmãos, é ministério, é sabedoria na palavra, são os dons do Espírito Santo, dom de profecia, dom de palavra do conhecimento. Isso é uma fonte de água que nós podemos encontrar, mas para isso tem que ser cavado. Cavado como? Em primeiro lugar, colocar o coração nisto. O Senhor ainda me falou nesta tarde: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pergunta para o outro lado: onde está o teu tesouro? No que você tem empreendido as tuas forças? Meu amado, é necessário ter desejo das coisas de Deus, desejo de crescimento espiritual, desejo de mais do Senhor. Fala para o outro lado: mais do Senhor. Então, cavar para encontrar significa buscar em jejum, buscar em oração, buscar em vigília, buscar mais de Deus. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Fala isso para um lado. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Diga glória a Jesus. Versículo 20. E os pastores de Gerar, pastores de rebanhos, rebanhos de ovelhas, rebanhos de animais. Gerar, o lugar onde Isaac morava, que era uma das cidades dos filisteus. Cidade não, região. Porfiaram, porfiar quer dizer lutar, com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Ezeque significa contenda, porque contenderam com ele. Versículo 21. Então cavaram outro poço. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu tive uma experiência pessoal com este texto, depois eu explico aos irmãos, mas aqui tem muita lição. Isaac cavou um poço, irmãos, dá trabalho cavar um poço, achou uma fonte de água subterrânea, chegaram nos filisteus e disseram: essa água é nossa, e armaram contenda, o lugar se chamou contenda. O que Isaac fez? Quer o poço? Fique com ele.
e foi embora e cavou outro poço, porque Isaac era pacífico. Fala para o mundo lá do pacífico. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu não esqueço o que aconteceu uma vez numa audiência trabalhista, faz uns 15 anos mais ou menos. Fala assim, misericórdia. Eu estava digitando audiência para o juiz, e era a audiência de uma... Ela era jovem ainda na época, aliás até hoje ela ainda é meio jovem, uma moça que trabalha com alta costura. Era a patroa e a empregada era uma das suas costureiras. E eu sentia contenda lá que a costureira queria tirar mais dinheiro da patroa, então estava lá e pelo jeito era uma mentirada lascada, meio forçando a amizade para receber o que ela queria. E eu conheço essa costureira de alta costura porque ela inclusive é crente. No meio da audiência, sabe o que essa costureira falou? Ela disse assim, a moça da alta costura, ela falou assim: tudo bem, você quer mais dinheiro? Eu te dou, não vou contender por causa disso. De mim você só leva o meu dinheiro, porque o meu talento você não tira. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Olha a história de Isaac. Querem o poço? Fica com ele. A bênção de Deus vocês não tiram de mim. Eu cavo outro. Diga glória a Jesus. E cavou e achou. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. A história da audiência trabalhista acabou. Aquele dia a costureira recebeu o dinheiro dela, nunca mais viu aquela mulher na vida, e a moça da alta costura está bem melhor do que há 15 anos atrás. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, apegue-se à bênção de Deus, não fique encrencando com as coisas. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, querem tirar o meu ministério. Meu filho, sai dessa. Busque em Deus, porque se Deus te levanta, não tem quem te derrube, nem o inferno te derruba. Diga glória a Jesus. Estão contendendo contigo com um poço? Deixa dele e cava outro. Ai, pastor, mas deu trabalho. Gente, Deus vai te dar um melhor. Não contenda por causa disso. Aliás, não contenda por causa de nada. Mais tem Deus a dar do que isso. Foi que o Senhor disse ao rei Amazias. Diga glória a Jesus. Muito profundo, irmãos, essa história. Versículo 21. Então cavaram outro poço. Também brigaram por causa daquele. Então chamaram o seu nome Sitna, que significa inimizade. Na verdade significa ódio. Os filisteus estavam com ódio de Isaac. Isaac tinha um monte de rebanhos para dar de beber. Precisava de água. Então ele cavava um poço. Era terminado de cavar o poço, achava água, estava dando de beber ao rebanho, vinha o inimigo e fazia a maior contenda. Aí se fosse meu, se fosse meu. Então fica com ele. Irmãos, Isaac cada vez maior, cada vez mais rico, cada vez com mais rebanho e cada vez achando um poço melhor que o outro. Diga glória a Jesus, porque Deus era com ele. Sabe o que acontece? Uma contendazinha miserável. Você vai no mercado, alguém bate no teu carro. Você grita, xinga, esperneia, bate, pega cartão, liga, telefona, e xinga, não consegue nada, fica mal, perde a comunhão com Deus, vem para o culto, você está péssimo, você não consegue nada. Por quê? Porque por causa de uma batidinha miserável, você perde a bênção de Deus. É o fim da cada. Fala para nós assim, é o fim. Deixa disso, a bênção de Deus é mais importante. Fala para um lado, a bênção de Deus é mais importante. Jesus disse, se pleitear contigo a túnica, dê a capa inclusive, porque Deus te dá 100 depois, está escrito, receberá 100 vezes nessa vida, mas mantenha o coração limpo. Fala para um lado, mantenha o coração limpo. Irmãos, Isaac era pacífico, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O caso é que com contendas sucessivas, irmãos, nós temos um pavio muito curto, e Jesus quer pôr muitos metros no teu pavio. Fala assim, viu? Muitos metros, sem fim. Irmãos, por quê?
Se fôssemos nós assim, na primeira tudo bem, a segunda, esse cara está com um brincadeira pro meu lado. Uma vez até que foi, a segunda não dá. Mas vai. A terceira você já está no osso, você já está querendo matar o filisteu. Fazer misericórdia. Não, por quê? Porque você vai deixando o coração sujar. O negócio entra, você acha que perdoa, mas não perdoa, virou raiz de amargura. Por que chama raiz de amargura? A raiz está embaixo da terra, ninguém vê, mas está lá. Fazer misericórdia. Tem que ter o coração limpo. Fala para o irmão do lado, tem que ter o coração limpo. Irmãos, e Isaac não guardava isso no coração. Que é esse poço. Irmãos, porque o coração de Isaac não estava naqueles poços. Diga glória a Jesus. Irmãos, o ser humano coloca o coração em qualquer porcaria que vem. Não tenho carro, eu quero tanto carro, quero tanto um carro. Daí a hora que consegue comprar um carro, mas daí idolatra aquela coisa. Mas em misericórdia, não é assim. Comprou, mas é um carro. Se perder, Deus dá outro. Se demora 10 anos para dar outro, tudo bem, maravilha. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, tem que ser assim. Irmãos, por quê? Quando você faz assim, Deus te abençoa. E a benção chove na tua vida. Olha quanto poço, irmãos. Mas como Isaac achava água naquele deserto, hein? Meu Deus. Diga glória a Jesus. Cavar tinha água. Também tinha bênção naquelas mãos. Diga glória a Jesus. Se o Senhor abençoar as tuas mãos, se tinha água até de pedra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Versículo 22, partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram com ele. Diga glória a Jesus. Por isso chamou o seu nome Reobote, que significa alargamento. Agora o Senhor nos alargou e crescemos nesta terra. Depois subiu a Berseba, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, não temas, eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço, mais um poço. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Jesus. Porque Isaac se comportou como crente, como servo de Deus, não ia brigar por causa daquilo. E olha, irmãos, que não foi fácil, que os filisteus pisaram fundo em Isaac. Quanto mais pisava, mais crescia, mais rico ficava. Diga glória a Jesus. Êxodo capítulo 1, quanto mais Faraó perseguiu os judeus, mais cresciam. Olha que diz assim, mata todos os meninos, daí que nasciam um monte, e daí escondiam todos. Não, quer dizer, não dá mais espada para fazer tijolo. Daí cresciam mais ainda. Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, crente assim, quanto mais perseguem, mais abençoado ele fica. Crente, viu? Olha para um lado assim e diz: crente, viu? O carnudo é qualquer pisadinha. Aliás, ele sempre está na carne, né? Fazer misericórdia. Não, meu amado irmão. Não tire os olhos de Jesus. Não perca a tua bênção. Fala isso para um lado. Não perca a tua bênção. Diga glória a Jesus. Irmãos, como a história daquela costureira. Podia levar os dinheiro dela. Ela ganhava mais. E ganhou mesmo, porque talento ela tem de sobra. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, o que é mais importante em nós é ter a unção de Deus. Diga glória a Jesus. Se a unção de Deus estiver na tua vida e tirarem tudo de você, você consegue tudo de novo melhor do que antes. Diga glória a Jesus. Irmãos, no crente opera o espírito da ressurreição. Quer dizer, de vez em quando você olha para o crente, parece que está acabado. Passa um pouquinho, você olha para ele, ele está melhor do que antes. Parece que está até mais jovem.
Diga glória a Jesus. Daí vem uma tribulação horrível. Daí você ouve falar, nossa, o fulano está uma luta, mas uma luta. Daí você fica assim, nossa. Daí quando você encontra, ele está bem melhor do que antes. Porque opera o Espírito da ressurreição. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Edificou ali um altar, quer dizer, mais uma vez o Senhor confirmando a sua aliança com Isaac. Mas repita comigo, Deus faz aliança com os pacíficos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro capítulo 3. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Já foi pregado sobre isso há não muito tempo. Diga glória a Jesus. Os mansos, falam lá dos mansos. Na Casa de Operação estamos fazendo um estudo sobre os frutos do Espírito, aliás, o fruto do Espírito Santo. E quando vamos falar sobre mansidão, sabe que a mansidão é força controlada. Fala para um lado, mansidão é força controlada. O que é um leão manso? É um leão manso. Diga glória a Jesus. Não é uma banana mansa, é um leão manso. Tem gente que acha que ser manso é ser banana. Não. Fala assim, não. O crente é forte, mas é força controlada. Não sai chutando as galinhas nem os cachorros quando sai de casa. Mas em misericórdia. Deus abençoa os mansos. Ai, pastor, o que eu faço? Deixe Deus te amansar. Fala isso para um lado, deixe Deus te amansar. Diga glória a Jesus. Ele tem muitos anos de experiência nisso. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então edificou ali um altar. Irmãos, na vida destes homens, os pactos eram renovados periodicamente com Deus. Você tem que renovar a tua aliança, renovar os teus pactos e fazer outros perante o Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Mas lógico, seja fiel. Fala para um lado, seja fiel. Pacto de serviço, de trabalho na igreja, de evangelismo em hospital, na rua, na cadeia, ou seja, em qual lugar for. Pacto de dízimos e de ofertas. Vai confirmando periodicamente e vai fazendo outros. Quanto mais faz, mais Deus opera. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26. Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e ficou o príncipe de seu exército. Abimeleque, o rei dos filisteus. 27. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? Essa expressão, me enviastes de vós, quer dizer, me expulsastes de vosso meio. Versículo 28. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Diga glória a Jesus. Oh, maravilha. As pessoas têm que falar isso para você, meu filho. Diga glória a Jesus. Eu tenho visto que Deus é contigo. Diga glória a Jesus. Por quê? Porque Isaac era abençoado em tudo, até o inimigo. Meu amado, o inimigo reconhecer. É isso que está escrito no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Diga glória a Jesus. Os teus inimigos ainda, vai sair da boca do inimigo, dizendo assim, você é abençoado mesmo. Diga glória a Jesus. Foi o que Deus fez com o Gideão. Deus fez o Gideão escondido no meio do arraial do inimigo. Chegou lá, viu um conversando com o outro. Eu vi um pão de cevada torrado que rodeava o arraial e destruía todas as tendas. E o outro disse assim, isso é a espada de Gideão, que Deus vai lhe dar todo este povo na mão dele. Deus fez o Gideão ouvir o inimigo falar isso. Diga glória a Jesus.
eis que eu farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, carta de Jesus da igreja de Filadélfia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu tenho ouvido de alguns crentes nesses últimos dias, alguns de outras igrejas, coisas assim: pastor, eu estava na igreja assim, mas nunca me ensinaram isso, nunca me falaram isso. E coisas muito simples, por exemplo: crente não mente. Falam assim: crente não mente. Vai na padaria, ficou devendo do dia anterior. Eu esqueci de trazer dinheiro hoje, depois eu pago. Mentira, você não levou dinheiro, ou não tinha, ou está enrolando. Mas não fale isso, não minta. Crente não mente. Meu amado, para Deus ser contigo, Deus não anda com mentiroso. Fala isso para o lado: Deus não anda com mentiroso. Então, irmãos, tem gente que está na igreja assim, mas parece que não compreende as coisas mais básicas do mundo. Crente roleiro: emprestou, devolve. Não tem como devolver, renegocia a dívida. Diga glória a Jesus, mas não enrole. Não faz cara assim de que parece que não sei. Não evita, irmão. Tem gente que empresta, nunca mais cumprimenta o irmão, não chega nem perto dele. Faz favor, e ainda se diz crente. Fala assim: faz favor. E daí que é bênção como, meu filho? Como que Deus vai abençoar um trambiqueiro? Pergunta assim: como? Faça as coisas direito que Deus te abençoa. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Foi lá o inimigo falar para o Isaac: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Irmãos, o que é isso? O inimigo foi pedir paz. O inimigo foi pedir condições de paz. O inimigo foi com a bandeira branca assim. Diga glória a Jesus. Pediu trégua, pediu água. Diga glória a Jesus. O Isaac não fez nada, fugiu do inimigo. O inimigo que veio disse: vamos fazer as pazes. Diga glória a Deus. Este é o nosso Deus. Fala para um lado: esse é o nosso Deus. Provérbios diz assim: sendo os caminhos de um homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Irmãos, Isaac não se defendeu, como Deus tem falado isso aqui ultimamente. Não se defenda, não vá buscar os teus direitos, deixe Deus trazer os seus direitos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Trabalhou e não recebeu? Eu vou buscar os meus direitos. Meu amado, olha o que diz em Tiago 5: eis que o salário dos trabalhadores que trabalharam nas vossas ceifas e que foi por vós diminuído, por causa disso os trabalhadores clamam, e o seu clamor entrou no ouvido do Senhor dos exércitos. Diga glória a Jesus. Fez alguma coisa, não ganhou? Fale para o juiz de todos os juízes. Diga glória a Deus. Deixe que o Senhor te defenda. Meu irmão, olha o que diz o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Diga glória a Jesus. Fale para o Senhor. Prejudicaram Isaac no negócio dos poços, ele não se esquentou, cavou outros. Irmãos, a inveja, o máximo que pode nos dar é um pouco de trabalho, mas crente não tem medo de serviço. Fala para um lado: crente não tem medo de serviço. Essa história toda, o que deu para Isaac? Trabalho e riqueza, que ele ficou cada vez mais rico. Diga glória a Jesus.
tapa um poço, cava outro, cava outro, vai em frente. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Façamos concerto contigo, meu Deus amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, por vezes Deus deixa com que os demônios tripudiem na nossa vida. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Apocalipse 2, carta à igreja de Esmirna. 10 dias, mas 10 dias passa rápido. Diga glória a Jesus. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, é o resto do versículo. Apocalipse 2:10. Diga glória a Jesus. Existem épocas que Deus deixa o maligno tripudiar em nós, mas existem épocas que Deus faz com que até o diabo se curve na presença do crente. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Segundo os crentes mais fervorosos, a única coisa que o diabo tem que saber de você é o número do seu sapato, olhando por baixo, lógico. Diga glória a Jesus. Meu amado, quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, cede não. Sempre está protegido como um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado deste jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou nos passos de Jesus. Vou seguir nos passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluias. Este cântico fala uma verdade. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. Firme, fala assim, firme. Quando você fica um bagaço na prova, é que você não está firme, meu filho. Diga glória a Jesus. Então se firme no Senhor. Renove a tua aliança com Deus. Fala isso para um lado, renove a tua aliança com Deus. Louvado seja o Senhor. Meu amado, tem o período de Sitna, tem o período, como que é o nome ali? Ezequiel. Mas tem também o período do Reobote, que é alargamento. Tem as inimizades, tem as perseguições, mas tem hora que, irmãos, as coisas celestiais, o modo de Deus agir é muito peculiar. Quando Deus abre porta, não é uma, é 2, 3, 4, 5 de uma vez. Diga glória a Jesus. Jesus está falando contigo. Fala para o lado, Jesus está falando contigo. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Versículo 28, façamos concerto contigo. Meu amado, fique firme, não se defenda, fique na tua. Fala assim, fique na tua. Fique firme no Senhor, não guarde rancor de ninguém, não guarde ódio. Deus vai fazer com que o inimigo venha fazer aliança contigo. Até a tua sogra. Diga glória a Jesus. Fala assim, até a tua sogra. Até a vizinha chata. Diga glória a Jesus, até o vizinho de cima, que bate o cabo do vassoura de vez em quando. Diga glória a Jesus, fique firme, dê bom testemunho, Deus vai te defender. Diga glória a Jesus. Quem pegou dinheiro e não pagou, busca o Senhor, Deus está na tua porta para pagar. Diga glória a Deus.
Na sexta-feira, na outra sexta, um irmão na reunião de oração deu o testemunho. Tinha gente devendo, Deus mandou na porta para pagar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. No versículo 29. Façamos concerto contigo, que não nos faças mal, como nós não te temos tocado. Não tocaram, só taparam o poço. Mas em misericórdia. Mas irmãos, olha o filisteu. Vamos fazer concerto que você não vai nos fazer mal. Mas que mal que o Isaac fez. Mas irmãos, Deus coloca pavor no inimigo quando você fica firme em Jesus. Diga glória a Deus. Está escrito, quando o povo de Israel foi chegando na terra prometida, Deus mandou vespões na frente, diz lá em Números 14. Deus pôs um pavor que o coração do povo se derreteu. Por isso que os gibeonitas lá, Josué 9, foram correndo fazer aliança, porque o povo estava morrendo de medo. Diga glória a Jesus. Aqui o filisteu, com medo de Isaac, o que Isaac fez? A pessoa mais pacífica do mundo. Mas Deus era com ele. Isaac era pacífico, mas o Deus de Isaac era Deus de guerra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós. Fala para o mundo do lado, Deus pelejará por ti. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Vamos saber o que significa esse versículo? Fique firme em Jesus, que ladrão vai ter medo de você. Diga glória a Deus. Ladrão vai ver o que os olhos não veem. Ladrão vai ver os anjos do teu lado. Diga glória a Jesus. Fique firme em Jesus. Fala para o lado, fique firme. Que nenhum mal te sucede, que os marginais vão temer a você. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. Que não nos faças mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem. Meu Deus, que cinismo. Faça em misericórdia, e te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Os filisteus já sabiam que Abraão era abençoado, e viram que Isaac era ainda mais abençoado que Abraão. Diga glória a Jesus. Eles vieram com essa conversa mal. Isso aqui é mentira. Nós só te fizemos bem. Imagina. Mas irmãos, o crente nem isso fala. Irmãos, porque nós do século 21, nós estamos muito irritadinhos. Fala assim, muito irritadinho. Se fôssemos nós, a gente já ia fazer uma cara assim. Mas não se enxerga mesmo. Olha o que ele me fez. Faz misericórdia. O Isaac não respondeu nada. Aliás, ele nunca falou nada. Tape quantos postos você quiser, Deus me dá outros maiores e melhores. E você vai ter que vir me pedir perdão ainda. Diga glória a Jesus. Ele não falou nada. Daí vem Abimeleque com essa conversa furada. Não falou nada também. Aliás, ia contender agora. Não tinha contendido por causa dos postos. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, não leve em consideração. Fala para um lado. Não leve em consideração. A bênção de Deus é maior. Muito maior do que isso. Diga glória a Jesus. Agora tu és o bendito do Senhor. Versículo 30. Então Isaac lhes fez um banquete. Comeram e beberam. Diga glória a Jesus. Irmãos, o servo de Deus, além do que é generoso, é abençoado mesmo. Na casa do justo há um grande tesouro, diz Provérbios. Diga glória a Jesus. Bendito seja Deus. Versículo 31. Levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro, depois os despediu Isaac e despediram-se dele em paz. Isaac nunca fez contenda. Aliás, irmãos, aquele ditadozinho popular, quando um não quer, dois não brigam, é verdade. Fizeram de tudo para brigar com Isaac, mas era impossível brigar com ele. E com você? Pergunta para nós, e com você? Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente assim, mesmo nem que provoquem muito, não briga, porque ele sai de perto. Diga glória a Jesus. Falamos isso esses dias atrás. Nunca se esqueça disso. Nós temos muito a perder. Fala para um lado, você tem muito a perder.
Sabe, gente assim desaforadinha? Eu não tenho nada a perder mesmo. Você tem muito a perder. Perder a bênção de Deus, meu amado, é perder tudo. Então, estão brigando com você por causa de uma vaga no teu serviço? Fiquem com a vaga, façam o que quiserem, sai de perto, vai para outro setor. Deus te levanta lá, levanta por cima. Diga glória a Jesus. Deus é grande, fala para nós assim, Deus é grande. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Despediram-se dele em paz. O Isaac sempre esteve em paz. Quem queria paz eram os filisteus. Irmãos, porque quando provocam alguém que está sob os cuidados de Deus, eles vão ficar incomodados. Diga glória a Jesus. Deus coloca um incômodo neles. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu entrei no serviço, eu via alguns fazendo coisas erradas no serviço, o serviço que eu estou até hoje. Eu via alguns fazendo coisas erradas, e aquilo me irritava, aquilo me incomodava. E o Senhor um dia no serviço me disse assim: quem está fazendo coisa errada que se incomode. Fala assim, viu? Você está fazendo coisa errada? Não? Então, o que você tem a ver com isso? Deixe nas mãos do Senhor. Diga glória a Jesus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade. Salmo 37:1. Diga glória a Jesus. Deixa para lá. Irmãos, aqui, tome cuidado. O crente às vezes quer ser assim, o justiceiro. Faz favor. Justiceiro é Deus. Fala para nós, justiceiro é Deus. Deixe nas mãos do Senhor. Fala para o lado, deixe nas mãos do Senhor. Glória a Jesus. Olha o que aconteceu, despediram-se dele em paz. Isaac, além de perder um monte de postos para os filisteus, ainda deu banquete. Diga glória a Jesus. Mas olha o que aconteceu, olha o versículo seguinte. Naquele mesmo dia, vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. Por isso chamou o seu nome Seba. Por isso é o nome daquele lugar Beer-Seba, quer dizer, poço do juramento, até hoje. E este poço existe em Israel até hoje, porque é um poço de água corrente. Diga glória a Jesus. Quer dizer, Isaac foi fiel ao Senhor, não encrencou de jeito nenhum. Veio inimigo, tratou o inimigo com um banquete. No mesmo dia, acharam um poço. Irmãos, essa história aqui é 5.000 anos. Esse poço tem 5.000 anos e não secou até hoje. Diga glória a Jesus. A bênção de Deus não seca. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e esta lição o Senhor quer nos ensinar. Fala para o lado, Deus quer te ensinar. Glória a Deus. Irmãos, em primeiro lugar, crente não pega o que é dos outros. Nem no ministério. 2 Coríntios 12, Paulo disse assim: eu procurei anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, para que eu não edificasse sobre fundamento alheio. Porque existem crentes inescrupulosos que, ao invés de querem começar um trabalho, então começa do zero. Não, eles querem começar em cima do que já está feito, para depois se projetarem em cima de serviço de outro. Isso é uma vergonha. Fala para você, isso é uma vergonha. Quer fazer alguma coisa para o Senhor? Faça na tua humildade, vai semeando, busca o Senhor, Deus vai te abençoar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos ensinar isso aqui, natureza completamente pacífica. Diga glória a Deus. Fala para o lado, pacífico. Irmãos, o Senhor ensinou a mim essa lição, por isso que a casa de operação chama Lar Beer-Seba, por causa deste texto, por causa desta história. Na minha vida como crente eu tive vários problemas seríssimos. Eu tive prejuízos monstruosos de reputação, de amizade, de amigos, de dinheiro, prejuízo horrível,
causados por crentes, causados por pastores. Mas o Senhor me ensinou esta lição. Diga glória a Jesus. Abençoe eles, não guarde rancor, não guarde mágoa, esqueça, que sejam abençoados, que sejam felizes, que sejam prósperos. Vá em frente, não guarde nada do coração. Não deu certo aqui, faça ali, não deu certo ali, faça lá, não deu certo lá, faça lá, não deu certo lá. Uma hora Deus vai te dar um poço que ninguém tapa. Diga glória a Jesus. Mas não tenha preguiça de cavar poço, não guarde nada do coração, vá em frente. Fala para assim, vá em frente. O Senhor ensinou essa lição para mim e quer ensinar para você. Fala para nós assim, Deus quer te ensinar. O importante é não perder a bênção. Meu amado, guardar mágoa, guardar rancor deixa doente. É uma das maiores causas de câncer. Quantos crentes já conheci que tinha mágoa, que não perdoou alguém, ficou com câncer. Quase morreu no câncer, deve esperar isso. Quando Deus perdoou e sarou. Faz misericórdia. Mas não precisa isso, perdoa antes do câncer. Fala assim, perdoa antes do câncer. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Eu vou testemunhar, e ele se completou hoje, e veio bem dentro dessa palavra. Nós temos o grupo familiar ali e está na minha na empresa que eu trabalho. É um clube e ali tem alguns salões, e nós não tínhamos o espaço, e quando nos colocamos, foi pela fé mesmo, né? A nossa casa não tem espaço, e o Senhor abriu essa porta lá no clube. O Senhor abriu um salão muito bom, para o espaço ali para 100 pessoas, e estamos lá trabalhando desde outubro. O Senhor tem abençoado pela misericórdia dEle, e só que umas 2 semanas atrás, estava eu, a Ede e a secretária, minha secretária, no banco de trás, e ela veio assim, e o nosso grupo familiar é terça-feira, das 8 às 9 da noite, o culto, né? E a secretária falou assim para nós, você sabia que a partir da semana que vem, a Viviane, a esposa do presidente, vai montar uma academia ou uma aula de ginástica lá no Salão Verde, que é o salão em que nós estamos, das 7h30 às 8h30 da noite, terças e quintas-feiras. Aí eu olhei para a Ede olhou para mim, ficamos quietos. Então é bem isso que o pastor Bira está falando. A gente engoliu assim para não falar nada, porque com certeza o recado daquela linguinha que veio ali ia ser dado, né? Se a gente comentasse alguma coisa, ia ser dado à esposa do presidente, e as coisas poderiam complicar, porque eles estão cedendo o salão para a gente, né? Fazer o trabalho, para a gente trabalhar ali. Então, o que aconteceu? A gente começou a orar, né? Convocamos o Laurence, o Valmir, que tem lá ajudado a gente. Começamos a orar, e o Senhor aí nessas 2 semanas veio trabalhando. No domingo conversei com o presidente diretamente, ele falou, não, o horário é seu, né? O dia é seu, mas converse com ela para ver que dia que ela vai fazer. Eu fiquei quieto, aí conversei com a Ede, oramos, falei, não, a gente não vai falar com a senhora lá, né? Deixa ela que faça. Aí começamos a orar e sentimos de fazer na segunda-feira, né? Porque o salão também é livre na segunda-feira. Olha a bênção que o Senhor está preparando aí. Nós vamos, não nessa terça, mas na outra, a gente já vai antecipar para a segunda. E algumas moças, senhoras que estão indo ali, que é a Viviane, a Elisiane, né? Elas iam nas terças, mas os maridos trabalham, não podem ir. Mas na segunda, eles estão de folga. Então nós fizemos para a segunda, eles ficaram alegres, vão começar a ir também a participar. Então é realmente um outro poço. Mas nós ficamos quietos, apenas oramos, pedimos ao Senhor que tivesse misericórdia, e o Senhor está operando, né? Para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Fala para um lado, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Meu amado, seja pacífico, faça a vontade de Deus.
Diga glória a Jesus. Não mexa com ninguém. Se mexerem com você, Deus te defende. Glória a Jesus. Vamos para encerrar nessa noite, versículo 34. Sendo Esaú da idade de 40 anos,